Olá, turma! Hoje iremos falar um pouco sobre reações de eliminação. Introdução. As reações de eliminação constituem mais de um grupo de reações na química orgânica. De certa forma, elas apresentam o caminho inverso das reações de adição, vistas no capítulo anterior. Nelas, os átomos ou grupos de átomos são eliminados, retirados da molécula orgânica, criando-se ligações duplas ou ligações triplas, fechando-se a cadeia com a formação de cadeias cíclicas ou anéis. Esse fechamento de cadeias cíclicas ou anéis, por exemplo, mostra como as reações da química orgânica são interessantes, seguindo os caminhos não imaginados à primeira vista. A importância industrial das reações de eliminação é também muito grande, destacando-se, por exemplo, a produção de alcenos, matéria-prima para os plásticos como o polietileno, pela desidrogenação dos alcanos encontrados abundantemente no petróleo. Podemos dizer, então, que as reações de eliminação são aquelas nas quais alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula orgânica, como mostra o exemplo. H2C tem o cloro abaixo, CH2, cloro abaixo, mais o zinco, reagindo, formando CH2 e dupla, que são as ligações que ficaram pendentes do cloro, que são forma dupla de CH2 mais EN cloro 2. Como já dissemos, a reação de eliminação é a reação inversa à adição, que vimos no capítulo anterior. Agora iremos falar um pouco sobre a eliminação de átomos ou grupos vizinhos. As reações de eliminação mais comuns consistem na saída de dois átomos ou grupos vizinhos com a formação de uma ligação dupla. Agora iremos falar sobre a eliminação de hidrogênio, a desidrogenação. Podemos observar aí que essa desidrogenação ela vai ocorrer pela retirada de hidrogênios e vai sobrar duas ligações penduradas, que são as dos dois hidrogênios do primeiro composto, que vai reagir com o calor catalisador, que irá formar CH2 a dupla, que foi a dos dois hidrogênios que ficaram penduradas, mais o H2, que são os dois hidrogênios que foram eliminados. Essa reação tem grande importância na indústria petroquímica, pois a partir dos alcanos existentes no petróleo, obtemos alcenos, compostos que têm muitas aplicações industriais como o etileno. Lembrando que o nome comercial desse composto é etileno. Já a eliminação de halogênios, de halogenação, ela ocorre pela eliminação de halogênios, como já fala, né? Temos o H2C, temos o bromo abaixo, CH2, o bromo, que está nesses pontilhadozinho, mais o zinco, ele irá reagir com o álcool, com a substância com álcool, formar o CH2, a dupla dos dois bromos que ficaram penduradas, CH2 mais o ZnBr2, que é o brometo de zinco. Lembrando que o zinco, ele é utilizado aí com sinal positivo, porque quando ele está com sinal positivo, ele se associa muito mais fácil com os halogênios, e isso provoca a saída de um sal, formando o brometo de zinco. Veja que a eliminação dos halogênios, que são eletronegativos, é facilitada pela ação de um metal, no caso do zinco, que ele é eletropositivo, como eu já tinha falado. Eliminação de halogenidretos, que é o HCl, o HBr, o IHI. Desidrohalogenação é o H2C, temos o hidrogênio abaixo, CH2, temos o Br, isso é um haleto. Lembrando que aí ele vai reagir com a base e com o álcool.
que vai formar o alceno, né, que é o CH2, a duplas do H e do BR, que irá formar a dupla do CH2 mais HBr. Como ele ocorre no meio básico, ele vai se transformar em KBr mais 2H2O. Essa eliminação ela é obtida por meio de uma base em solução alcoólica, o que é perfeitamente lógico, pois nada melhor do que uma base para forçar a saída de um ácido, que é o HBr, de uma molécula orgânica. Partindo-se de aletos de cadeias maiores, haverá maior tendência de o hidrogênio sair do carbono menos hidrogenado. Essa regra de Zaitsev é que, de certa forma, ela é o inverso da regra de Markovnikov, como os exemplos mostrei abaixo, né? Que se observarmos, a dupla ligação ela só vai mudar de posições de acordo com a saída dos compostos. Como, por exemplo, o primeiro composto, o hidrogênio sai do terceiro carbono. Então, a dupla vai ficar entre o segundo e o terceiro carbono. E já a segunda aí, o hidrogênio ele sai do primeiro carbono, então a dupla vai ser no segundo carbono, entre o primeiro e o segundo carbono. Eliminação de água, a desidratação. Vamos eliminar uma molécula de água do composto, né? Que temos aqui o H2C, que temos abaixo o hidrogênio, e o CH2, que temos o álcool abaixo. Observamos que ela vai ocorrer a uma temperatura de 170 graus Celsius. Ela vai formar o CH2, que é a dupla dos dois, do hidrogênio e do álcool que ficaram penduradas, se transforma em dupla, formando CH2 mais H2O, alceno. É uma reação de importância econômica, pois partindo-se do etanol, da cana-de-açúcar, pode-se produzir o etileno e daí o polietileno. Partindo-se de álcools de cadeias maiores, haverá também a obediência da regra de Zaitsev, como vemos no exemplo abaixo. Observamos aí que o que vai mudar, que vai depender, é da saída do hidrogênio. O hidrogênio, no primeiro caso aí que está mostrando, ele sai do terceiro carbono, então a dupla vai ser entre o segundo e terceiro carbono. Essa reação ela é predominante sempre porque produz o alceno mais ramificado. E já a segunda, o hidrogênio sai do primeiro carbono. Então, a dupla será entre o primeiro e o segundo carbono. Reação secundária. Na desidratação dos álcools, é interessante ainda notar duas possibilidades em temperaturas diferentes. A chamada desidratação intramolecular, que é quando a reação ocorre dentro da própria molécula do álcool. Como, por exemplo, no primeiro caso, o CH2 tem o H abaixo. CH2, no primeiro caso aí, tem o OH, que vai ocorrer a uma temperatura de 170 graus Celsius. Vai formar o CH2, a dupla dos dois que ficaram penduradas, CH2 mais H2O, que é o alceno. Observamos que aí só ocorre em uma única molécula, o álcool. E já no segundo caso, que é a desidratação intermolecular, quando a reação se dá entre duas moléculas de álcool, é que é importante para a produção de ésteres. Por exemplo, CH3, CH2, o OH, mais o OH, CH2, CH3. Observamos que tem duas moléculas de álcool, por isso que ele ocorre em duas moléculas de álcool, que é intermolecular. A última reação é comum para álcools primários. Os álcools secundários e principalmente terciários tendem a se desidratar-se intermolecularmente, dando os alcenos correspondentes. Eliminação múltiplas. Como o próprio nome já diz, é a reação de eliminação que vai ocorrer mais de uma vez, eliminação de mais de dois compostos. Se a reação de eliminação ocorrer duas vezes na mesma molécula,
teremos a formação de uma ligação tripla ou de duas ligações dupla, como vemos abaixo. O CH3, o segundo carbono, ele está ligado com dois hidrogênios, um acima e outro abaixo. O terceiro carbono, temos o HBr e o HBr acima, CH3. Ela reage com uma base com álcool. CH3, ele irá formar três ligações entre o carbono segundo e o terceiro, CH3, formando dois HBr, porque temos dois hidrogênio e dois bromo. E assim sucessivamente. Agora iremos falar da eliminação de átomos ou grupos afastados. Como vimos até agora, falamos da eliminação de átomos ou grupos vizinhos. Se, no entanto, eles estiverem afastados um do outro na cadeia carbônica, teremos a formação de composto cíclico, como mostra o exemplo abaixo, que tem uma cadeia ramificada, né, CH2, se liga a 2, CH2, 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 e no final nós temos esses pontilhadozinhos, temos o HBr, o BR, perdão, mais 2 zinco reagindo com álcool, que quando eles se reagem, ele vai formar uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, isolando o ZnBr2. Então, gente, essa foi a minha aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é só.